Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa sexta-feira, finalizando essa semana juntos para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós queremos refletir com vocês na sequência do texto que nós meditamos ontem. Hoje nós vamos ler Jeremias 42 e 43, quando um grupo de judeus que havia permanecido na região de Judá, depois que a maioria do povo foi deportado para a Babilônia, aquele grupo foi levado cativo por um homem chamado Ismael para a região de Amon e liberto por outro homem chamado Joanã para os trazer de volta, mas eles não queriam permanecer ali na região de Judá. Por toda a tensão que havia ao redor, eles vão ao profeta Jeremias e pedem ao profeta que rogue a Deus em favor deles, que Jeremias peça ao Senhor uma palavra, uma orientação, mas quando Deus lhes dá uma orientação clara e simples, eles simplesmente escolhem desobedecer. Isso nos lembra o que Hebreus capítulo 3 e 4 tratam, na verdade comentando o que está no Salmo 95, que quando ouvimos a palavra de Deus, nós não devemos endurecer os nossos corações, mas sim abrir nossos corações para humildemente crer, confiar no Senhor e assim desfrutarmos o melhor que Ele tem preparado para nós. Sim, e nessa decisão que eles estão colocando diante de Jeremias para rogar ao Senhor para dar uma direção para eles estão pensando na possibilidade de retornar ao Egito, porque eles querem fugir de Nabucodonosor, mas Deus vai dar uma palavra e nós vamos ver o que eles vão responder para essa palavra. E muitas vezes acontece o mesmo conosco. Quando nós estamos num momento de dificuldade, num momento onde nós estamos desesperados, nós queremos ouvir a voz do Senhor. Nós queremos saber, nossa, o que eu faço agora? Eu sei que agora eu não tenho mais forças e eu preciso de uma direção. Mas nós vamos ver qual vai ser a resposta do povo em relação à palavra de Deus. Então vamos orar, pedir ao Senhor para nos dar entendimento, sabedoria e abrir a nossa mente para recebermos a palavra dele. Amém. Hoje. Graças a Deus. Pai, obrigado pelo teu amor, o teu cuidado sobre as nossas vidas. Obrigado por toda essa semana que nós temos meditado na tua palavra, nessas profecias de Jeremias, nesses acontecimentos que aconteceu, Pai, com o povo, porque eles estavam com um coração endurecido e não aceitavam se quebrantar diante de ti. Eu peço, Pai, fale conosco e ajuda-nos a abrir as áreas da nossa vida que nós precisamos abrir, ajuda-nos a nos quebrantar, ajuda-nos, Pai, a colocar as nossas vidas em tuas mãos e ouvir a tua voz e te obedecer. Então tenha liberdade, Espírito Santo, de falar conosco nessa manhã. Nós te agradecemos e louvamos em nome de Jesus. Amém. Vamos meditar então, acompanhe conosco a leitura desses dois curtos capítulos, Jeremias 42 e 43. Diz que todos os líderes do exército, inclusive Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, aproximaram-se do profeta Jeremias e lhe disseram: por mais que diga todo o povo, esse não é um grande grupo. O texto bíblico não numera quantas pessoas ou famílias faziam parte desse grupo, mas nós já lemos nessa semana como Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu a região de Judá, destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu as muralhas, queimou o palácio e levou cativo todo o povo de Judá, ou a maior parte do povo de Judá, para a Babilônia, os nobres, os artífices, aqueles que tinham riquezas e habilidades, deixando na terra de Judá, ao redor de Jerusalém, apenas os mais pobres. Então, esses que foram somados com alguns soldados do exército que estavam fora da cidade no momento da invasão da Babilônia, quando eles retornaram à cidade, eles encontram ali essas poucas famílias dos pobres que restaram, o chamado remanescente, e eles vão pedir ao profeta Jeremias: por favor, ouça a nossa petição e ore ao Senhor, o seu Deus, em favor de nós, de todo este remanescente, pois como você vê, embora fôssemos muitos, agora só restam poucos de nós. Ore rogando ao Senhor, o seu Deus, que nos diga para onde devemos ir e o que devemos fazer. Então eles estão pedindo essa ajuda porque eles não sabem o que fazer nesse momento que eles estão fugindo. Depois eles já tinham ido com o exército, eles estavam com Gedalias, aí Gedalias foi morto, aí depois eles foram com Ismael e agora Joanã está resgatando eles de Ismael e agora eles estão fugindo de Ismael e fugindo de Nabucodonosor. E eles querem essa resposta: o que nós fazemos, Senhor?
Aí Jeremias diz a eles: eu os atenderei, respondeu o profeta Jeremias. Orarei ao Senhor, ao seu Deus, conforme vocês pediram. E tudo o que o Senhor responder, eu direi, nada esconderei de vocês. Então disseram a Jeremias: que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós. Olha a seriedade das palavras desse povo. Que Deus seja a própria testemunha, caso não façamos tudo que o Senhor, o seu Deus, nos ordenar por você. Quer seja favorável ou não, eles estão dizendo, quer seja a nossa vontade, porque esse povo tinha uma vontade, que era descer para o Egito e contar com a ajuda do exército do faraó. Quer seja favorável ou não, nós obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus, a quem o enviamos, para que tudo vá bem conosco, pois obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus. 10 dias depois, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, e ele convocou Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que estavam com ele, e todo o povo, desde o menor até o maior. Disse-lhes então: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a quem vocês me enviaram para apresentar a petição de vocês. Se vocês permanecerem nesta terra, eu os edificarei e não os destruirei. Eu os plantarei e não os arrancarei, pois muito me pesa a desgraça que eu trouxe sobre vocês. Não tenham medo do rei da Babilônia, a quem vocês agora temem. Não tenham medo dele, declara o Senhor, pois eu estou com vocês, e salvarei e os livrarei das mãos dele. Eu terei compaixão de vocês, e ele também, e permitirá que a vocês retornar à terra de vocês. Jeremias continua dizendo: contudo, se vocês disserem, não permaneceremos nessa terra, não permaneceremos nessa terra, e assim desobedecerem ao Senhor, o seu Deus, se vocês disserem, não, nós iremos para o Egito, porque Jeremias sabia a intenção do coração deles e o desejo deles de se refugiar sob o cuidado do exército do faraó. Se vocês disserem, nos refugiaremos, iremos para o Egito, onde não veremos a guerra e nem ouviremos o som da trombeta, nem passaremos fome, ouçam a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Se vocês estão decididos a ir para o Egito e lá forem residir, a guerra que vocês temem os alcançará. A fome que receiam os seguirá até o Egito, e lá vocês morrerão. Todos os que estão decididos a partir e residir no Egito morrerão pela guerra, pela fome e pela peste. Nenhum só deles sobreviverá ou escapará da desgraça que trarei sobre eles. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Como o meu furor foi derramado sobre os habitantes de Jerusalém, também a minha ira será derramada sobre vocês quando forem para o Egito. Vocês serão objeto de maldição e de pavor, de desprezo e de afronta. Vocês jamais tornarão a ver este lugar. Então Deus deu uma palavra clara ao povo, que ele não queria que o povo retornasse ao Egito. Lembrando que Deus já tinha libertado o povo do Egito, quando eles estavam lá presos, através de Moisés, eles atravessaram, eles estavam no deserto, e Deus os sustentou e os livrou daquela terra, que depois, quando eles chegaram na terra prometida e viram todos os desafios, muitas vezes eles pensaram em voltar ao Egito, achando que quando eles estavam presos, ontem nós falamos sobre a liberdade também em Deus, quando eles estavam presos, aquela terra era boa. Mas Deus está aqui falando, não quero que vocês voltem para o Egito. Deus foi bem claro em relação a orientar que eles deveriam permanecer na terra. Sim. E foi bem claro ao dizer também o que eles não deveriam fazer. É assim que nós ouvimos o Senhor. Sempre que nós buscamos de Deus uma direção, Deus é sempre muito claro ao nos orientar. É lógico que eles aguardaram 10 dias até essa palavra chegar, mas cabe a nós pedirmos a Deus direção, aguardarmos, e o Senhor vai ser claro. Deus é sempre muito claro na comunicação dele conosco. Verso 19, Jeremias 42, 19. Ó remanescente de Judá, o Senhor disse a vocês, não vão para o Egito. Estejam certos disso, eu hoje os advirto, que se vocês cometerem um erro fatal, quando me enviaram ao Senhor, ao seu Deus pedindo, ore ao Senhor, ao nosso Deus, em nosso favor. Diga-nos tudo o que ele falar a você,
e nós o faremos. Então o povo prometeu que eles iriam fazer o que o Senhor falou. Eu disse a vocês, hoje mesmo, o que o Senhor, o seu Deus, me mandou dizer a vocês, mas vocês não estão lhe obedecendo. Agora, porém, estejam certos de que vocês morrerão pela guerra, pela fome e pela peste, no lugar em que vocês desejam residir. Capítulo 43. Quando Jeremias acabou de dizer ao povo tudo o que o Senhor, o seu Deus, lhe mandara dizer, Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, esses eram os líderes daquele grupo, e todos os homens arrogantes disseram a Jeremias, você está mentindo. O Senhor não mandou dizer que não fôssemos residir no Egito, mas é Baruque, o filho de Nerias, que está o instigando contra nós, para que sejamos entregues nas mãos dos babilônios, a fim de que nos matem ou nos levem para o exílio na Babilônia. Assim, Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército e todo o povo desobedeceram a ordem do Senhor de permanecerem na terra de Judá. E Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército levaram todo o remanescente de Judá, que tinha voltado de todas as nações para onde haviam sido espalhados, a fim de viver na terra de Judá. Todos os homens, mulheres e crianças, filhas do rei, todos os que Nebuzadarã, o comandante da guarda imperial, deixaram com Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, além do profeta Jeremias e de Baruque, filho de Nerias. Eles foram para o Egito, desobedecendo ao Senhor, indo até Táfnis. Pelas cidades que mostra, como agora no verso 8, por exemplo, Táfnis, mostra que esse povo está voltando ao Egito, o mesmo caminho que Deus usou por ocasião do Êxodo, quando Moisés liderou o povo do Egito para a terra de Canaã, eles estão fazendo no sentido contrário, voltando para o Egito. Verso 8, em Táfnis, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo, pegue algumas pedras grandes e à vista dos homens de Judá, enterre-as no barro, do pavimento à entrada do palácio do faraó em Táfnis. Então diga-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, mandarei chamar meu servo Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e ele colocará o seu trono sobre estas terras que eu enterrei, e estenderá a sua tenda real sobre elas. Isso aqui é na região do Egito. Ele virá e atacará o Egito, trará a morte aos destinados à morte, o cativeiro aos destinados ao cativeiro, e a espada aos destinados a morrer à espada. Ele incendiará os templos dos deuses do Egito, queimará seus templos e levará embora cativos os seus deuses. Como um pastor tira os piolhos do seu manto, assim ele tirará os piolhos do Egito e sairá em paz. Ele despedaçará as colunas no templo do sol no Egito e incendiará os templos dos deuses do Egito. Nesses dois capítulos, então, nós vemos o profeta Jeremias relatando a rebeldia do povo que endureceu o seu coração ao ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, se você parar para pensar, nosso coração tem essa tendência, essa inclinação de orar ao Senhor dando sugestões a Deus. Isso é algo que eu e a Rafa temos aprendido a evitar. Muitas vezes nós enxergamos uma possibilidade, na nossa inteligência nós vemos possibilidades. Deus pode fazer através dessa pessoa, Deus pode fazer através desse caminho. Mas nós temos aprendido a não dar sugestões a Deus, não orar como quem mostra a Ele o que a gente pensa de melhor, mas sim orar com o coração completamente neutro na presença de Deus. Amém. Se você tem a opção de ir para a direita ou para a esquerda, experimente orar, Senhor, eu me coloco completamente neutro. Por mais que eu gostaria de ir para a direita ou para a esquerda, ore dizendo, Senhor, eu estou me colocando neutro diante do Senhor e peço que o Senhor me dê uma direção. E mais do que orar, porque esse povo orou, mas eles não estavam em nenhum momento neutros. Desde o momento em que eles consultaram ao Senhor, eles já estavam decididos a ir para o Egito, pensando que lá eles teriam prosperidade, eles estariam protegidos. E eles ainda disseram, independente do que o Senhor disser, nós obedeceremos. Mas, na verdade, os corações deles estavam endurecidos. O que aqueles líderes queriam não era uma direção de Deus para eles obedecerem. Eles queriam uma palavra do profeta Jeremias para respaldar a decisão da liderança deles de ir para o Egito. E quando Jeremias fala algo contrário,
dizendo: Deus está ordenando que vocês permaneçam na região de Judá. Aqueles líderes se rebelam contra Jeremias, o chamam de mentiroso e abertamente desobedecem à orientação do Senhor. Sim, e muitas vezes nós vamos diante de Deus com esse coração, querendo que Ele dê a resposta que nós esperamos. Mas Deus, Ele vê além, Ele é superior do que o que nós podemos pensar ou imaginar. Os pensamentos dele são mais elevados, são superiores. Então aqui nós vemos o povo mais uma vez se rebelando contra Deus, tendo o coração endurecido e não recebendo a direção de Deus. Que Deus falou: pode ficar nessa terra que eu vou cuidar de vocês. E eles preferiram voltar nos caminhos. Na palavra de Deus diz também que nós não somos daqueles que retrocedem. Isso é algo muito forte para mim e para o Tiago. Muitas vezes Deus nos dá vitórias, nos dá conquistas e talvez nós podemos ser tentados a olhar para trás e falar: nossa, os tempos antigos eram os melhores. Em Provérbios diz também que não é sábio quando nós falamos que os tempos antigos eram os melhores. Mas nós temos que pensar que em todo tempo, se nós estamos com Deus, Ele está conosco e Ele nos ajuda a viver o nosso melhor em cada estação das nossas vidas. Nós já tivemos muitas estações boas na nossa vida, lugares que nós moramos, amigos que nós continuamos tendo, mas que hoje nós vivemos longe. Mas nós não podemos olhar para trás e achar: nossa, a gente está passando esse desafio hoje, antes era melhor. Não, Deus está conosco e Ele vai fazer nós vencermos, e quando nós olharmos para trás, vamos ver a fidelidade e a mão do Senhor, que ainda que possamos ter tempos desafiadores, Ele está conosco, e Ele que disse que nunca nos deixaria, nunca nos abandonaria, vai nos ajudar a passar por esse momento. Amém. Então, reflita sobre essa palavra de hoje e coloque no seu coração essa reflexão: será que eu tenho tentado voltar a caminhos antigos? Será que eu tenho colocado na minha mente que antes era melhor, que as atitudes ou as amizades ou alguma coisa era melhor? Reconheça o favor, a bondade e a fidelidade de Deus no tempo chamado hoje, que Deus tem dado sobre a sua vida e as direções que Ele tem dado para hoje. Depois Deus vai dar outras direções, mas para aquele momento era tempo do povo estar ali naquela terra que Deus deu. Alguns foram para... Deus já tinha falado: se renda no Nabucodonosor, vão para o cativeiro, mas eles já tinham ficado naquela terra. E Deus falou: eu vou proteger vocês. E Deus vai dar outras direções, nós vamos ver para o futuro. E Deus não queria só fazer aquilo sobre a terra de Israel. Ele já também estava sentenciando o Egito e as outras nações ao redor. Então Deus não estaria... Nabucodonosor não estaria sendo usado só naquela região de Judá, de Israel, mas ele iria também em todos os territórios, indo, alcançando, trazendo guerra, né, meu amor? Graças a Deus. A mensagem então é como nós vemos no Salmo 95. Se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o seu coração. O que o Espírito Santo está falando com você? Vamos orar juntos? Pai, nós colocamos diante do Senhor nossas vidas com gratidão, como a Rafa acabou de compartilhar, reconhecendo a sua mão poderosa sobre nós, os seus planos que são melhores do que os nossos e os seus caminhos que são superiores aos nossos. Reconhecemos que o Senhor tem um futuro para nós, Amém, uma Senhor. esperança, uma glória que nos aguarda à frente. E nós queremos, Pai, viver o melhor que o Senhor tem para nós. É o mesmo que eu e a Rafa oramos por essa pessoa que está conectada conosco agora, pedindo que o Senhor nos dê um coração humilde, Sim, um coração Pai. que aprenda a se colocar neutro na sua presença, para orar não com as nossas inclinações, não como quem pensa que sabe mais do que o Senhor ou quer dar sugestões ao Senhor, mas nos ensine, Pai, pelo Teu Espírito, a orarmos guiados pelo Senhor, Amém, neutros Senhor. na Tua presença, confiando na Sua soberania, na sabedoria do Senhor, Deus Todo-Poderoso, para obedecermos e experimentarmos o melhor que o Senhor tem em mente para nós. Entregamos ao Senhor nossos filhos, nossos casamentos, aqueles que têm os seus Sim, netos, Senhor, e em cada nome de Jesus. nome que agora é mencionado em oração, cada causa apresentada ao Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor contemple e responda. Tenha misericórdia de nós, Pai. Livra-nos de fazermos votos com as nossas bocas que não vamos cumprir diante do Sim, meu Senhor. Pai, tenha Livra-nos misericórdia. de qualquer dureza dos nossos corações. O que é o mais de importante, Pai, e mais sinceramente te peço hoje, pela minha família e por essa pessoa que ora conosco, com a sua família, é que o Senhor tire de nós todo o coração de pedra. Sim, e nos Senhor. dê um coração de carne, Amém, um meu coração Pai. humilde, um coração disposto a te obedecer, um coração neutro na tua presença, para
para ouvir e obedecer as tuas direções. Sim, meu Pai. Oro também por um final de semana abençoado para a nossa família, que o Senhor venha abençoar, Pai, esse tempo de descanso que teremos, nos ajude a concluirmos nessa semana ainda tudo que temos para essa semana e nos dê um final de semana de paz e bênçãos. Oro pelo período de férias que a nossa família terá também nesses próximos dias e por todos Amém, aqueles Senhor. que estão em viagem nesse final de semana, por ocasião do feriado também no Brasil. Pedimos que a tua poderosa mão esteja sobre as nossas famílias, Sim, meu Pai, para nos guardando, abençoar, nos protegendo. guardar e livrar de todos os males. Declaramos sobre a sua vida a paz do Senhor Jesus, Amém, Pai, que que excede assim todo seja, em entendimento nome de humano. Jesus. Paz que guarde o seu coração e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Amém, que meu o sangue de Jesus esteja sobre o seu lar. Sim, que a meu bênção Pai. do Senhor, que enriquece e não traz dores, seja sobre a sua casa. Amém, Nós te Senhor, abençoamos. em nome de E Jesus. Pai, nós oramos com ações de graças no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, Graças um a ótimo Deus. final de semana para você e a sua família. Assim seja. Não deixe de compartilhar se Deus trouxe no seu coração alguma pessoa, compartilhar esse vídeo, seja através do WhatsApp, aqui do Facebook, do YouTube, seja onde você estiver, do podcast, mas não deixe de compartilhar a mensagem de Deus. Sim, Deus abençoe muito a sua família, nós amamos vocês. Um abração.